Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista buscou formas distintas de fazer avançar seu poder por terra, ar e mar. Enquanto as tropas lutavam em vários frentes, grupos de engenheiros recebiam ordens para fabricar veículos fora do comum. Os designs eram secretos, os ensaios eram feitos rápido e os testes eram lançados sem margem de correção. Desde os primeiros anos, formaram-se equipes com acesso direto ao comando para criar máquinas móveis que não existiam em outros exércitos. Alguns modelos chegaram a ser usados, outros ficaram em planos sob custódia militar. Todos tinham um único fim: construir algo que desse vantagem imediata no campo de batalha. Foram fabricados tanques novos, aviões com motores distintos, naves subaquáticas que não precisavam sair à superfície e armas que não tinham comparação. As fábricas se adaptaram, se esconderam e mudaram seus materiais conforme o necessário. Embora os recursos fossem escassos, os projetos seguiam. Técnicos jovens foram pressionados, prisioneiros com conhecimentos foram forçados e os planos foram acelerados até o último dia. Que tipo de veículos eles construíram para tentar vencer a guerra? Os monstros blindados do Terceiro Reich, tanques, trens e máquinas de guerra. Durante os anos que durou a Segunda Guerra Mundial, o governo nazista investiu com força em máquinas de combate terrestre que não só cumprissem funções práticas, mas que também se destacassem por seu tamanho e força. Desde planos gigantescos até modelos mais técnicos, as autoridades alemãs dedicaram quantidades enormes de materiais e pessoal em aparatos que levavam ao limite a capacidade de suas fábricas. Os documentos técnicos da época registram uma longa lista de veículos blindados e de combate terrestre que o regime tentou construir, muitos deles com problemas constantes para funcionar ou serem produzidos em série. Um dos casos mais chamativos foi o do Panzerkampfwagen Maus, uma máquina que levou o conceito de tanque pesado ao extremo. Seu desenvolvimento começou em maio de 1942, quando foi dada a ordem de construir um veículo que superasse amplamente os modelos existentes em blindagem e tamanho. A empresa Porsche foi a encarregada do projeto e, em janeiro do ano seguinte, já tinha o design básico finalizado. O Maus foi pensado como um gigante que transportaria um canhão de 128 mm acompanhado por um secundário de 75 mm. Para junho de 1943, já havia sido montado o primeiro chassi completo e funcional, cuja altura chegava aos 3 metros com 60 centímetros e sua massa rondava as 188 toneladas. Durante as provas iniciais, este colosso demonstrou ter uma blindagem frontal de 200 milímetros, com laterais de 180 e uma torre ainda mais protegida que alcançava os 240. Seu sistema de propulsão consistia em um motor Daimler-Benz MB509, combinado com uma transmissão elétrica que lhe permitia mover-se lentamente, sempre que o terreno o permitisse. Ainda assim, suas possibilidades práticas eram mínimas. O enorme peso impedia seu deslocamento por pontes comuns e o tornava completamente dependente de condições muito específicas. Em meados de 1944, foi construída uma segunda unidade, agora com a torre montada, mas nunca chegou à frente de combate. Apenas 2 foram fabricados, e um foi capturado pelas forças soviéticas ao finalizar o conflito. Sua existência continua sendo um símbolo de até onde a engenharia podia ser levada, sem considerar a viabilidade tática. Em paralelo ao Maus, gestou-se outro modelo colossal, o E-100. Este veículo nasceu dentro do programa de padronização Entwicklung, que tinha como meta unificar as peças e estruturas de tanques alemães para facilitar sua produção e manutenção. O E-100 pretendia ser o próximo passo nessa escala de veículos pesados, com um design que integrava uma suspensão de barras de torção e enormes rodas de apoio. Seu peso superaria as 130 toneladas e projetava-se utilizar um motor Maybach HL 230P30 modificado, embora também fossem consideradas opções mais potentes para compensar seu volume. O design de sua torre, a princípio, era muito similar ao do Maus e integrava um canhão principal de 128 mm. Apesar do esforço para dotá-lo de uma blindagem densa e uma potência destrutiva comparável, um dos problemas fundamentais era sua escassa mobilidade.
Embora no papel estimasse-se que poderia alcançar velocidades aceitáveis para sua massa, os cálculos mais otimistas mal lhe outorgavam pouco mais de 20 km por hora, e isso em condições controladas. Além disso, sua gigantesca silhueta dificultava qualquer tipo de ocultamento e complicava os translados no campo de batalha. O chassi do primeiro protótipo foi terminado nos ateliês da firma Adler para meados de 1944. No entanto, não contava nem com armamento, nem com um sistema motor funcional. As provas iniciais foram realizadas com um motor provisório que só permitia um deslocamento limitado e a baixa velocidade. O avanço das tropas aliadas por território alemão interrompeu qualquer possibilidade de completá-lo. Para abril de 1945, o veículo incompleto foi encontrado por soldados americanos. Nunca chegou a operar em combate. Ao contrário do Maus, que foi projetado como uma peça singular, o E-100 fazia parte de uma ideia mais ampla, centrada em criar uma família de tanques padronizados. Não obstante, o peso do conflito, a falta de recursos e as enormes limitações logísticas impediram que o projeto progredisse além dessa fase inicial. Se bem esses dois exemplos representam o extremo da engenharia alemã aplicada à guerra terrestre, não foram os únicos veículos de grande porte empregados ou pensados pelo regime. Outra vertente no desenvolvimento de unidades blindadas focou em modelos que, embora não fossem tão massivos, eram projetados para missões de controle de zonas, transporte armado ou apoio a tropas em áreas complicadas. Neste contexto, aparece outro tipo de estrutura imponente, menos convencional, mas sumamente efetiva em determinadas regiões da frente: os trens blindados. Essas composições foram criadas como soluções móveis de patrulhamento, defesa e ataque sobre as vias férreas. A Alemanha adaptou tanto vagões civis quanto modelos especificamente projetados para o combate. Os trens eram reforçados com chapas de aço grossas e equipados com torres de tanques, canhões antiaéreos e peças de artilharia de longo alcance. Sua missão principal era garantir a segurança em trechos ferroviários expostos a sabotagens ou incursões inimigas, sobretudo em zonas ocupadas do leste europeu, onde as linhas de suprimento eram constantemente atacadas. Cada vagão cumpria uma função específica dentro do comboio. Alguns abrigavam unidades de infantaria, outros eram dedicados a comunicações, comando ou inclusive reparação. A blindagem se adaptava ao tipo de ameaça que enfrentavam e variava segundo a localização geográfica. Por exemplo, na Polônia e na União Soviética, os vagões costumavam ter reforços adicionais pelo risco constante de emboscadas. O pessoal a bordo era treinado para atuar tanto do interior do trem quanto em manobras rápidas de desembarque. O armamento que se integrava nesses trens podia variar consideravelmente. Alguns incorporavam torres extraídas de modelos Panzer IV, canhões de 80 e 8 mm, metralhadoras pesadas e inclusive lançadores de foguetes e peças ferroviárias de grande calibre. Cada vagão estava conectado por passagens protegidas que facilitavam o deslocamento dos soldados sem se expor ao fogo inimigo. Essa configuração permitia que os trens mantivessem uma cadência de disparo constante, sem necessidade de interromper seu avanço. Em cenários específicos, como os Balcãs ou a Frente Oriental, essas formações móveis demonstraram ser úteis como centros de fogo e comando. Seu tamanho e presença dissuadiam ataques surpresa e ajudavam a manter abertos corredores logísticos essenciais. Em ocasiões, eram enviados diretamente a setores instáveis com o fim de reforçar a segurança de linhas férreas estratégicas ou respaldar o trabalho de unidades de ocupação. No entanto, sua eficácia diminuiu de forma progressiva. A partir de 1944, o domínio aéreo dos aliados converteu essas enormes estruturas em objetivos vulneráveis. Muitos deles foram destruídos ou retirados do serviço por sua escassa capacidade defensiva diante de bombardeios. Apenas uns poucos exemplares, dotados de armamento antiaéreo e reforços adicionais, continuaram operando em ambientes de risco elevado. O resto foi desmantelado ou terminou em mãos do inimigo. Alguns modelos chegaram a ter funções complementares além do combate. Foram identificadas unidades equipadas com sistemas de rádio, projeção cinematográfica e pessoal encarregado de elevar a moral em frentes isoladas. Esses trens eram usados como ferramentas propagandísticas, dirigidas a manter o ânimo entre as tropas e reforçar a narrativa de poder que o regime buscava projetar. Dentro do inventário terrestre do Terceiro Reich também figuravam transportes de esteira e sem esteira.
Projetados para mobilizar pessoal, arrastar peças de artilharia ou atravessar terrenos complicados, esses veículos foram essenciais para manter a mobilidade das tropas. Um dos modelos mais utilizados foi o SDKF-Z 251, implantado em múltiplos teatros de operação. O design combinava rodas dianteiras com esteiras traseiras, o que garantia tração adequada sem sacrificar velocidade. Alguns desses transportes estavam armados com metralhadoras ou canhões anticarro, enquanto outros foram adaptados como ambulâncias, postos de comando ou unidades de ligação. Sua flexibilidade operacional os converteu em ferramentas de grande valor, embora sua proteção limitada os deixasse expostos em enfrentamentos prolongados. A diversidade de veículos terrestres postos em marcha pela Alemanha nazista refletia não só um enfoque tecnológico ambicioso, mas também uma resposta tática à necessidade de enfrentar distintos tipos de terreno e combate, desde estruturas massivas como o MAUS e o E-100 até trens blindados e transportes multipropósito. O regime procurou abranger todas as situações possíveis com máquinas especializadas. Em cada um desses desenvolvimentos percebe-se um padrão comum: a vontade de gerar impacto não só com potência de fogo, mas também através do tamanho, da complexidade e do efeito visual dessas criações. Essa aposta pelo grandioso, pelo imponente e pelo inovador fez parte do imaginário militar do Terceiro Reich. Muitos desses projetos terminaram arquivados ou destruídos antes de entrar em serviço efetivo, como consequência dos limites operacionais que a realidade do conflito impôs. O Laboratório Aéreo do Terceiro Reich, protótipos, caças e missões extremas. Após o desenvolvimento massivo de máquinas terrestres colossais, a próxima fase de inovação bélica do Terceiro Reich se voltou para o domínio aéreo. As autoridades nazistas sabiam que o controle do céu podia inclinar o curso da guerra, por isso impulsionaram programas cada vez mais audaciosos. Desde caças a jato até bombardeiros experimentais, a aviação alemã se tornou um laboratório de tecnologias arriscadas que, embora em muitos casos não tenham alcançado seu objetivo estratégico, marcaram um antes e um depois no design de aeronaves militares. Um dos casos mais notórios foi o do Messerschmitt Me 262, o primeiro caça operacional propelido por motores a jato. Seu desenvolvimento começou antes do início do conflito, mas a falta de recursos e a pressão para manter em funcionamento a Luftwaffe atrasaram sua entrada em serviço. Não foi senão até 1944, quando as primeiras unidades estiveram prontas para missões reais. O Mi-262 alcançava velocidades de mais de 800 km por hora, superando com facilidade qualquer avião aliado da época. Equipado com 2 turborreatores Junkers Jumo 4, sua capacidade de ascensão, manobrabilidade e potência de fogo o faziam um rival temível em combates 1 a 1. Em suas primeiras aparições, conseguiu abater vários bombardeiros inimigos antes que pudessem responder. No entanto, suas vantagens técnicas não se traduziram em superioridade aérea. O Mi-262 era vulnerável durante a decolagem e o pouso, momentos nos quais os caças aliados o espreitavam sistematicamente. Além disso, os motores requeriam manutenção constante e tinham uma vida útil extremamente curta, o que reduzia sua disponibilidade operacional. A isso se somavam os bombardeios frequentes sobre as fábricas, que dificultavam a produção em grande escala. Outro obstáculo foi a decisão de Hitler de converter o Mi-262 em um bombardeiro rápido, em vez de limitá-lo a funções de caça. Essa modificação provocou atrasos adicionais, ajustes de design e uma perda de tempo que jamais pôde ser recuperada. Apesar de tudo, este avião se tornou símbolo do que poderia ter sido uma revolução na guerra aérea se tivesse sido aplicado com maior planejamento. Em paralelo, o projeto do Heinkel He-162, também conhecido como Volksjäger, foi uma resposta desesperada ante a superioridade aérea aliada. A ideia era construir um caça a jato barato, rápido de produzir e pilotado por jovens da Hitlerjugend com treinamento mínimo. O design devia ser simples e leve, e por isso foram empregados materiais não estratégicos como madeira em boa parte de sua estrutura. O He-162 contava com um único motor BMW 3 colocado sobre a fuselagem. Em teoria, sua velocidade e agilidade o faziam adequado para interceptações rápidas.
Mas na prática, os problemas eram evidentes. Muitos exemplares se chocaram em testes devido a falhas estruturais ou erros de pilotagem. Sua cabine era estreita, difícil de controlar, e a visibilidade limitada aumentava os riscos em combate. Quando começou a operar no início de 1945, já era tarde demais. As tropas aliadas estavam avançando em todas as frentes, e os aeródromos eram bombardeados sem descanso. Embora algumas esquadrilhas tenham conseguido decolar e enfrentar brevemente bombardeiros inimigos, seu impacto real foi mínimo. Ainda assim, o He-162 é um reflexo claro da tentativa final de manter a guerra no ar com qualquer meio possível. Outra iniciativa destacada foi a do Horten Ho 229, uma aeronave que rompia com as formas convencionais. Seu design era uma asa voadora, sem fuselagem definida, o que reduzia o perfil do radar. Embora naquela época os radares ainda não fossem ferramentas completamente confiáveis, os criadores do Ho 229 já pensavam em como evitá-los. Essa preocupação antecipada levou muitos a considerar este avião como um precursor da tecnologia furtiva moderna. O Ho 229 foi impulsionado também por 2 motores a jato Junkers Jumo 4 e podia alcançar velocidades de 600 km por hora. O primeiro protótipo realizou voos de teste no final de 1944, mas um acidente durante um deles atrasou o programa. Apenas uns poucos exemplares foram construídos e nenhum participou de operações reais. Quando os aliados se aproximavam das instalações onde eram montados, apressaram-se a capturar as peças restantes, algumas das quais foram enviadas aos Estados Unidos para serem estudadas. O design do Ho 229 estava baseado em cálculos aerodinâmicos avançados e sua estrutura empregava materiais compostos, o que era incomum para a época. Sua forma triangular sem cauda vertical, junto com a posição interna dos motores, oferecia uma vantagem em termos de resistência ao ar. Embora nunca tenha sido testado em combate, sua silhueta antecipava tecnologias que décadas depois seriam aplicadas em aviões como o B-2 Spirit. Mas além dos caças convencionais, também foram idealizados veículos aéreos não tripulados ou com missões suicidas. Um dos casos mais radicais foi o do Ba-Shenba 349 Natter. Este pequeno foguete tripulado foi pensado para ser lançado verticalmente de uma plataforma fixa, ascender rapidamente em direção a formações de bombardeiros aliados, disparar uma rajada de foguetes e, em seguida, permitir que o piloto escapasse de paraquedas antes que o resto do aparelho se chocasse. O Natter era fabricado, em sua maioria, com materiais de baixo custo e sua construção podia ser completada em muito pouco tempo. O piloto não precisava de grande treinamento, já que quase toda a operação era automatizada. No entanto, os testes iniciais revelaram falhas críticas. Um dos voos, realizado com um piloto real, terminou em tragédia quando o sistema de separação não funcionou e o piloto morreu ao se chocar contra o chão. A ideia do Natter respondia à desesperada tentativa de frear o bombardeio constante sobre o território alemão, mas sua implementação foi tão arriscada quanto limitada. Nunca foi usado em combate real, e apenas umas poucas unidades foram construídas antes do colapso do regime. Ainda assim, o conceito da decolagem vertical, a automação e o uso de projéteis guiados o colocam como um precedente direto de tecnologias que surgiriam no pós-guerra. Enquanto os modelos mais avançados requeriam grandes investimentos e conhecimentos técnicos complexos, o regime também apostou em soluções mais práticas que pudessem ser executadas com rapidez. Um dos exemplos mais notáveis foi o Focke-Wulf Ta-152, uma evolução do popular FW-190, que havia demonstrado ser um caça eficaz em distintas etapas da guerra. O Ta-152 foi projetado especificamente para interceptar bombardeiros de grande altitude. Estava equipado com um motor de grande rendimento, o Jumo 213E, que lhe permitia alcançar altitudes superiores a 12.000 metros e velocidades que beiravam os 750 km por hora. Sua fuselagem alongada e asas estendidas melhoravam a estabilidade em grande altitude, fazendo dele um rival respeitável para os caças de escolta aliados. Nas poucas missões que conseguiu completar antes do final do conflito, o Ta-152 mostrou um rendimento impressionante, superando em vários aspectos seus equivalentes inimigos. No entanto, sua chegada foi tardia.
Com menos de 50 unidades produzidas e uma frente aérea completamente dominada pelos aliados, suas qualidades não foram suficientes para mudar o curso dos acontecimentos. Outra proposta de alto rendimento foi o Dornier do 335, apelidado Feio, ou Flecha. Este avião de 2 lugares contava com uma configuração incomum de dupla hélice, uma na parte dianteira e outra na traseira. Esta disposição, conhecida como push-pull, reduzia a resistência do ar e lhe outorgava uma velocidade máxima superior a 700 km por hora, posicionando-o como um dos aviões com motor a pistão mais rápidos da guerra. Seu design permitia uma aceleração destacada e uma excelente manobrabilidade, apesar de seu tamanho. Além disso, incorporava um assento ejetável para o piloto, uma inovação avançada para a época. O do 335 foi pensado tanto como caça pesado quanto interceptor, e alguns modelos foram adaptados para reconhecimento. Apesar de o rendimento ser excepcional, sua produção foi extremamente limitada. Apenas algumas dezenas chegaram a estar operacionais antes que a guerra terminasse. A ideia de combinar velocidade, poder de fogo e versatilidade em um único aparelho refletia a intenção de recuperar a iniciativa aérea perdida. Mas, como aconteceu com muitos outros modelos, os bombardeios sobre as fábricas, a escassez de recursos e a pressão do colapso iminente impediram que o 335 fosse implantado em número significativo. No plano mais experimental, surgiu o conceito do Lippisch P-3EA, uma aeronave de design radical que buscava aproveitar o princípio aerodinâmico das asas delta. O projeto propunha um avião sem partes móveis visíveis, propulsionado por um motor a jato alimentado com pó de carvão. Essa proposta buscava contornar a escassez de combustível líquido nas etapas finais do conflito. A fuselagem do P-3EA era triangular, sem lemes convencionais, o que implicava um sistema de controle completamente distinto do dos caças tradicionais. Foram construídos modelos em escala e alguns protótipos para túneis de vento, mas nunca foi realizado um voo real. Apesar disso, sua configuração influenciou posteriormente o desenvolvimento de aviões supersônicos durante a Guerra Fria. Também foram propostas outras ideias fora do comum, como o Blohm & Voss BV-141, um avião de reconhecimento assimétrico que rompia com as regras de simetria aerodinâmica. Este modelo tinha uma gôndola de comando descentralizada, localizada em um dos lados do motor e das asas. Essa disposição permitia ao observador ter uma visão sem obstáculos do terreno a partir da cabine envidraçada. Embora os primeiros voos tenham sido bem-sucedidos e a manobrabilidade aceitável, os problemas com a alocação de motores mais potentes fizeram com que o projeto não avançasse. Algumas unidades foram produzidas, mas nunca se tornou um avião padrão. Sua forma peculiar continua sendo objeto de estudo por engenheiros e entusiastas da aviação. Outra iniciativa singular foi a do Fieseler Fi-103, mais conhecido como V-1, que, embora não fosse um avião no sentido tradicional, cumpria funções ofensivas aéreas. Tratava-se de um míssil de cruzeiro autopropelido, que podia ser lançado de rampas terrestres ou até mesmo de bombardeiros modificados. A VF-1 voava a uma velocidade constante e produzia um zumbido característico devido ao seu motor pulsoreator. Sua margem de erro era elevada e sua carga explosiva limitada, mas o impacto psicológico que gerava nas populações britânicas foi considerável. O primeiro lançamento bem-sucedido ocorreu em 1944, e durante vários meses as cidades britânicas foram alvo desses projéteis. Embora muitas V-1 fossem derrubadas por caças ou sistemas antiaéreos, uma porcentagem conseguiu atingir áreas urbanas. As V-1 representavam uma forma rudimentar de guerra automatizada, e seu baixo custo de produção permitia fabricar centenas em pouco tempo. Além de sua eficácia tática, a existência dessas armas indicava uma mudança radical na maneira de conceber o combate. Era possível atacar sem a necessidade de expor diretamente os pilotos ou utilizar grandes frotas. Em meio ao colapso total da frente, os engenheiros alemães continuaram desenvolvendo conceitos aéreos fora do convencional. Um dos projetos mais estranhos foi o Saque AS-6, uma aeronave experimental com forma circular que tentava decolar como um avião convencional, mas com uma estrutura mais parecida com um disco. O design se baseava em ideias rudimentares de sustentação, gerada por corpos giratórios, embora seus testes tenham deixado claro que não era viável.
Nunca conseguiu um voo bem-sucedido e ficou relegado como uma raridade técnica, sem mais futuro do que ocupar espaço em arquivos de protótipos falhos. Outro modelo singular foi o DFS-346, pensado como um avião supersônico de reconhecimento que voaria em grande altitude. Sua forma era alongada, com asas em flecha e um perfil extremamente fino. O projeto propunha que o aparelho fosse rebocado por outro avião até atingir uma altura considerável, de onde se separaria para continuar seu trajeto em alta velocidade com a ajuda de foguetes. A estrutura incluía uma cabine pressurizada e controles especiais adaptados a velocidades extremas. Embora o design tenha sido capturado pelos soviéticos antes de ser concluído, anos mais tarde eles retomaram o conceito e o testaram em seu próprio programa de pesquisa aerodinâmica. Em uma tentativa de reforçar o alcance estratégico, surgiu o projeto do Messerschmitt Me-264, um bombardeiro de longo raio de ação conhecido informalmente como o Bombardeiro América. Ele foi idealizado para cruzar o Atlântico, atacar o solo americano e retornar sem a necessidade de reabastecer. Contava com 4 motores e uma estrutura otimizada para voos prolongados. Os testes iniciais com o protótipo mostraram potencial, mas as prioridades em constante mudança e a falta de recursos impediram que ele passasse da fase de desenvolvimento. Apenas um par de unidades foram construídas e jamais participaram de operações reais. Também foram projetados aviões destinados a missões de observação tática. O Fieseler Fi-156 Storch foi um modelo leve, extremamente manobrável e com capacidade para decolar ou pousar em espaços reduzidos. Embora não tivesse aspecto futurista nem fosse pensado para combate direto, sua versatilidade o tornou uma ferramenta-chave para tarefas de ligação, evacuação médica e reconhecimento próximo. Sua asa alta e trem de pouso fixo lhe davam uma estabilidade excepcional, o que permitia operar em campos improvisados ou áreas montanhosas. Foi um dos poucos aparelhos usados extensivamente do início ao fim da guerra. Dentro da categoria de bombardeiros inovadores, destacou-se o Araduar 234, o primeiro bombardeiro a jato da história. Este aparelho empregava 2 motores situados sob as asas, alcançava velocidades de até 700 km por hora e operava em altitudes que dificultavam sua detecção. Sua estrutura era estilizada, com uma cabine totalmente envidraçada em posição dianteira e trem de pouso retrátil. Sua função principal era o reconhecimento, mas foi adaptado também para ataques pontuais. Sua velocidade permitia escapar dos caças aliados, embora sua capacidade de carga fosse limitada. Apesar disso, tornou-se um dos modelos mais avançados do arsenal alemão. Um dos conceitos mais extremos foi o do Zeppelin Rammer, um projeto que combinava um avião-foguete com uma estratégia de impacto direto. O aparelho era lançado de outro avião ou do solo, acendia com um motor foguete e era armado com canhões frontais. Uma vez esgotada a munição, o piloto deveria colidir com os bombardeiros inimigos usando uma seção reforçada do avião. Embora incluísse um sistema para permitir a ejeção do piloto antes do impacto, a missão continuava sendo extremamente perigosa. Não passou da fase de design, mas refletia o nível de desespero que imperava na reta final do conflito. O Heinkel He 274 foi outra tentativa de construir um bombardeiro de grande altitude, desta vez derivado do He 177, mas com uma estrutura mais moderna. Incorporava motores de alta potência, cabine pressurizada e uma fuselagem estilizada. Seu objetivo era operar acima do alcance da maioria dos caças inimigos, executando missões de bombardeio profundo. O protótipo estava quase terminado quando as tropas aliadas ocuparam a fábrica na França. Apesar de seu estado avançado, não chegou a ser usado pela Luftwaffe. Entre os designs menos conhecidos, figurou o Junkers F-128, uma proposta avançada para um caça de alto desempenho com asas em delta invertida. Era parte do programa de emergência lançado em 1945 para produzir caças a jato de nova geração em tempo recorde. O F-128 nunca foi construído, mas o plano conceitual propunha soluções aerodinâmicas que antecipavam desenvolvimentos do pós-guerra. As asas inclinadas para a frente, a entrada de ar dorsal e a cabine embutida evidenciam uma busca constante por eficiência em voo e sigilo relativo. Também foram gestadas ideias além do espaço aéreo terrestre.
O Silbervogel, ou Pássaro Prateado, foi um projeto teórico de um bombardeiro suborbital capaz de decolar com a ajuda de um trilho de aceleração, alcançar a atmosfera superior e quicar sobre ela como um planador até atingir objetivos distantes. O conceito foi desenvolvido por Eugen Sanger e era tão adiantado para sua época que era mais próximo de uma nave espacial do que de um avião. Embora nunca tenha sido fabricado, alguns de seus princípios técnicos influenciaram pesquisas posteriores sobre voos hipersônicos e mísseis balísticos intercontinentais. Até mesmo foi proposto o desenvolvimento de aviões anfíbios especializados para infiltração. O Blohm & Voss BV-222 foi um hidroavião de grande porte, usado principalmente para transporte em rotas marítimas. Sua capacidade de carga e autonomia eram notáveis, mas o que mais chamava a atenção era seu tamanho descomunal e sua estrutura reforçada para operações em zonas remotas. Algumas versões foram adaptadas para tarefas de reconhecimento naval e evacuação médica. Apesar de seu volume, conseguiu operar em ambientes hostis sem maiores problemas. Alguns engenheiros, ao ver esgotadas as opções convencionais, voltaram-se para combinações pouco ortodoxas. O Heinkel He 162E, por exemplo, integrava um motor a jato com outro a pistão, em uma tentativa de combinar o melhor de ambos os mundos. A intenção era ter maior autonomia com um único sistema e potência explosiva com o outro, mas os testes nunca chegaram a uma fase avançada. O tempo, a logística e a pressão militar anularam qualquer possibilidade de implementação. Esses projetos, embora dispersos e de viabilidade desigual, mostram uma obsessão constante em superar os limites da aviação convencional. O Terceiro Reich multiplicou seus esforços em protótipos, testes e designs que abrangiam do funcional ao extravagante, deixando para trás um legado técnico que, embora não tenha definido o resultado do conflito, influenciou o rumo futuro da tecnologia militar e aeroespacial. Os segredos do oceano nazista, submarinos, missões suicidas e protótipos únicos. Enquanto a ofensiva aérea do Terceiro Reich se diluía no céu e os experimentos balísticos avançavam em terra firme, uma terceira linha tecnológica se desenvolvia silenciosamente sob a superfície do mar. A guerra nos oceanos não era nova para a Alemanha, mas o regime apostou em transformar suas capacidades submarinas com designs mais rápidos, eficientes e difíceis de detectar. À medida que os comboios aliados reforçavam suas defesas, os comandos navais alemães buscaram soluções radicais para retomar a iniciativa no Atlântico e além. O exemplo mais notório dessa ambição técnica foram os submarinos conhecidos como Tipo 21. Esses submersíveis representavam um salto total em relação aos seus predecessores, tanto em velocidade debaixo d'água quanto em autonomia e capacidade ofensiva. O desenvolvimento do Tipo 21 não foi gradual nem limitado a protótipos. Foi planejado como uma produção em série para substituir a maioria dos modelos anteriores. Sua forma era mais alongada e aerodinâmica, o que permitia uma navegação subaquática muito mais estável e veloz. Uma de suas principais inovações era a incorporação de baterias de grande capacidade que alimentavam motores elétricos potentes, permitindo-lhes permanecer submersos durante longos períodos sem necessidade de emergir. Diferente dos U-boats tradicionais, que atuavam majoritariamente na superfície e só submergiam para atacar ou escapar, o Tipo 21 foi projetado para operar de maneira quase constante debaixo d'água. Essa mudança alterava por completo as regras do jogo na guerra submarina. Além da velocidade, que superava os 17 nós submerso, muito superior a qualquer submarino da época, esses modelos estavam equipados com um sistema de recarga rápida de torpedos. Em poucos minutos podiam lançar várias salvas, o que aumentava exponencialmente suas chances de afundar navios inimigos antes de serem detectados. Também incluíam sonares melhorados, sistemas de controle automáticos e uma torre mais baixa, projetada para reduzir a silhueta na superfície. A intenção original era fabricar centenas desses submarinos para restabelecer o controle do Atlântico, mas as dificuldades logísticas, os bombardeios sobre estaleiros e a escassez de materiais impediram que essa meta se concretizasse. Apesar de mais de 100 terem sido concluídos, apenas umas poucas unidades entraram em serviço antes do colapso total do regime.
Esses poucos exemplares operacionais não tiveram tempo suficiente para fazer uma diferença estratégica, embora tenham demonstrado que a Alemanha estava um passo à frente em termos de tecnologia submarina. A par do tipo 21, foi desenvolvida uma versão menor conhecida como tipo 23. Essa classe de submarinos foi pensada para missões costeiras, especialmente no Mar do Norte e no Canal da Mancha. Seu tamanho reduzido permitia uma construção mais rápida e, assim como seu irmão maior, estava preparado para operar submerso quase todo o tempo. Tinha espaço para apenas 2 torpedos e uma tripulação mínima, o que o tornava ideal para ataques breves e precisos perto de costas inimigas. A manobrabilidade do tipo 23 era notável. Podia navegar em velocidades surpreendentes em modo submarino e tinha uma assinatura acústica muito baixa, o que dificultava sua detecção. Esses modelos foram empregados nas últimas fases do conflito e, embora em número limitado, conseguiram afundar vários navios mercantes aliados em tempo recorde. As tripulações que os operaram destacaram seu silêncio, estabilidade e facilidade de manobra em comparação com as classes anteriores. No entanto, assim como ocorreu com outros projetos avançados, o avanço aliado por terra e ar terminou neutralizando qualquer vantagem técnica. Os portos de onde deviam operar esses submarinos eram constantemente bombardeados ou estavam em mãos inimigas, e o tempo de instrução para os novos tripulantes era insuficiente. Embora os modelos tipo 23 tenham mostrado resultados promissores, a desorganização do final da guerra limitou gravemente seu desdobramento real. Essas 2 classes de submarinos representaram a última tentativa da Alemanha de recuperar o domínio marítimo. Embora tenham chegado tarde demais para influenciar de maneira decisiva, muitos de seus avanços tecnológicos seriam analisados e adaptados pelas potências vencedoras após o conflito. Estados Unidos e a União Soviética aproveitaram os planos, os protótipos capturados e a experiência dos engenheiros alemães para impulsionar seus próprios programas submarinos nos anos seguintes. Mas os avanços do Terceiro Reich no âmbito naval não se limitaram apenas a modelos grandes e sofisticados. Nas fases seguintes do desenvolvimento bélico, os estrategistas alemães impulsionaram soluções mais extremas, entre elas embarcações diminutas para missões suicidas ou sabotagens pontuais. Esses projetos foram uma resposta direta à perda de controle em alto mar, e seu desdobramento implicava riscos máximos, tanto para os operadores quanto para a infraestrutura naval inimiga. À medida que as forças alemãs perdiam posições em todas as frentes, o alto comando naval decidiu apostar em embarcações menores, baratas e fáceis de ocultar. Assim nasceu a era dos submarinos anões, projetados para operações de ataque rápido, sabotagem ou infiltração em portos bem protegidos. Esses aparatos não pretendiam substituir os grandes U-boats, mas sim operar como apoio tático em missões concretas e de curto alcance. Um dos modelos mais conhecidos foi o Biber, um submersível individual que mal superava os 9 metros de comprimento. Seu design era extremamente básico, uma estrutura simples, um torpedo a cada lado e um pequeno habitáculo para o único tripulante. Apesar de sua fragilidade e sua escassa autonomia, centenas foram fabricados em um curto período. Esses mini-submarinos foram utilizados principalmente em missões contra portos britânicos ou navios ancorados perto da costa. O Biber tinha sérios inconvenientes. Sua manobrabilidade era limitada, os sistemas de navegação eram rudimentares e a visibilidade do operador era mínima. Muitos afundaram antes mesmo de alcançar seu objetivo, seja por problemas técnicos ou por inexperiência de seus pilotos, que costumavam receber apenas algumas semanas de instrução. Apesar de suas falhas, as autoridades continuavam produzindo-os em grande escala por seu baixo custo e facilidade de montagem. Outra proposta mais avançada foi o Seehund, um submarino anão de 2 lugares que corrigia vários erros do modelo anterior. Embora continuasse sendo pequeno, seu sistema de propulsão era mais confiável, contava com instrumentos de navegação mais precisos e sua autonomia permitia operações mais longas. O Seehund transportava 2 torpedos e operava em maior profundidade que o Biber, o que dificultava sua detecção. Os primeiros Seehund entraram em ação no inverno de 1944, atacando rotas marítimas no Canal da Mancha. Algumas dessas embarcações conseguiram atingir navios inimigos, mas seu número era insuficiente para alterar o curso dos acontecimentos.
No entanto, a resistência de seu casco, sua agilidade e seu baixo perfil o converteram em um dos veículos navais alemães mais eficazes dessa última etapa. Também surgiram propostas ainda mais arriscadas, como o Molch, um mini-submarino operado por uma única pessoa, concebido originalmente como aparelho de treinamento. Com o tempo, foi modificado para realizar missões reais, embora suas limitações fossem evidentes. Sua escassa profundidade operacional, a carência de sistemas defensivos e a lentidão na imersão o tornavam extremamente vulnerável. Ainda assim, foi desdobrado em missões reais em águas costeiras. Outro design peculiar foi o Neger, uma torpedonave tripulada que consistia basicamente em uma torre com um visor e 2 torpedos fixados abaixo, um funcional e outro utilizado como meio de transporte. O piloto se localizava em um compartimento selado sobre o torpedo-guia, sem possibilidade de submergir além da superfície. Este sistema o tornava muito vulnerável a qualquer tipo de ataque, mas também lhe permitia aproximar-se com sigilo de navios inimigos ancorados ou em movimento lento. Os operadores do Neger eram praticamente kamikazes. O índice de sobrevivência nessas missões era baixíssimo. Muitos não regressavam sequer ao ponto de partida. Apesar de tudo, alguns desses aparelhos conseguiram afundar barcos aliados, o que animou o regime a continuar com sua produção. O fato de alguém aceitar pilotar um desses dispositivos refletia até que ponto o desespero havia atingido a Marinha do Terceiro Reich. Além disso, desenvolveram-se versões melhoradas como o Marder, que sim podia submergir brevemente e escapar após o lançamento do torpedo. Embora suas condições fossem igualmente precárias e o índice de sucesso seguisse sendo baixo, o Marder representava um pequeno avanço técnico sobre o Neger. Ao final do conflito, essas unidades eram lançadas por dezenas em operações noturnas, muitas vezes sem sequer ter um objetivo claro confirmado. Esses submarinos anões, em conjunto, nunca conseguiram uma eficácia sustentada. Apesar de alguns feitos pontuais, a falta de treinamento, a pobre coordenação e a superioridade aliada na detecção antissubmarina fizeram com que seu impacto fosse muito limitado. No entanto, sua existência evidencia uma fase do conflito em que o regime apostava em qualquer recurso, sem importar o risco ou a efetividade comprovada. O mais impactante dessa etapa foi a combinação de tecnologia básica com decisões suicidas. Muitos dos tripulantes sabiam que não regressariam, e ainda assim embarcavam com instruções claras de detonar sua carga se ficassem presos. O que antes era uma guerra técnica converteu-se nos últimos meses em uma guerra de desgaste sem retorno, em que cada mini-submarino se transformava em uma aposta desesperada contra o tempo. Frente à crescente pressão militar dos aliados, os comandos navais do regime alemão começaram a buscar alternativas que combinassem o melhor de 2 mundos: velocidade na superfície e capacidade de ocultamento sob a água. Dessa necessidade, nasceram os veículos híbridos marinhos, máquinas que tentavam mover-se pelo mar com maior versatilidade e que, ao mesmo tempo, fossem capazes de evadir os sistemas de vigilância. Um dos projetos mais singulares nesse campo foi o Schwertwal, também chamado Baleia Assassina. Esse artefato misturava conceitos de lancha torpedeira e submersível leve. Tinha a aparência externa de um pequeno navio rápido, mas com capacidade para submergir parcialmente durante breves períodos. Em teoria, devia aproximar-se dos navios inimigos a toda velocidade, lançar seus torpedos e depois submergir ligeiramente para fugir sem ser detectado. O problema do Schwertwal era sua fragilidade. Não resistia à pressão de profundidade, seu casco era demasiado delgado e a capacidade de imersão era tão reduzida que só podia ocultar-se durante segundos. Ainda assim, seu design propunha uma possibilidade: levar a mobilidade de uma lancha rápida ao entorno submarino. Apenas protótipos foram construídos e nunca entrou em serviço ativo, mas o conceito seguiria vivo em desenvolvimentos posteriores fora da Alemanha. Outra tentativa similar foi o Delfin, um pequeno submarino de um só tripulante projetado para ser lançado de um U-boat convencional ou da costa. Sua forma aerodinâmica e seu pequeno tamanho permitiam-lhe avançar em grande velocidade sob a água em trajetos curtos. Transportava um torpedo leve e sua missão era aproximar-se o máximo possível de um objetivo ancorado para atacá-lo de surpresa. O Delfin era considerado ideal para zonas costeiras bem defendidas, já que sua baixa assinatura acústica o tornava difícil de detectar.
No entanto, sua operacionalidade era extremamente limitada. A autonomia era mínima, não contava com sistemas defensivos e qualquer falha no motor obrigava o piloto a abandonar a missão ou morrer por falta de oxigênio. A maioria dos modelos construídos só chegou a realizar testes e nunca foram desdobrados em combate real. Também foram desenvolvidas plataformas móveis capazes de transportar cargas explosivas até instalações marítimas. Um exemplo foi o Linsen, uma lancha explosiva não tripulada que funcionava por controle remoto a partir de outra embarcação próxima. Este veículo foi projetado para navegar em alta velocidade até seu objetivo e detonar ao impactar. Embora não se tratasse de um submersível, seu uso em combinação com mini-submarinos o torna um híbrido tático dentro desta categoria. Os ataques com Linsen costumavam ser realizados à noite ou em condições de pouca visibilidade. O operador controlava a lancha a partir de outra unidade localizada a algumas centenas de metros, guiando-a até o alvo por meio de sistemas rudimentares. O sucesso dependia quase por completo do fator surpresa. Em muitas ocasiões, as defesas costeiras detectavam a embarcação antes que ela alcançasse seu objetivo. Apesar disso, alguns ataques conseguiram danificar naves aliadas ancoradas em portos pouco protegidos. Na mesma linha de operações combinadas, pensou-se em integrar mini-submarinos com cargas explosivas destacáveis. Estes sistemas consistiam em uma nave-mãe pequena que transportava uma bomba sob o casco. Ao aproximar-se de um objetivo, a carga era solta por meio de um mecanismo simples, ficando aderida ao fundo do navio inimigo por ímãs. Em seguida, o operador do submarino fugia antes da detonação programada. Embora este método parecesse funcional no papel, na prática resultou extremamente complexo. As condições do mar, a velocidade da corrente, a detecção precoce por parte do inimigo e as falhas mecânicas reduziam sua efetividade. Apenas alguns poucos tentativas com sucesso parcial foram reportadas. No entanto, isso mostrava até que ponto se buscava explorar todas as variantes possíveis na guerra marinha, misturando o tripulado, o remoto e o automatizado. O desenvolvimento desses veículos híbridos respondia a uma realidade estratégica. A marinha tradicional alemã estava completamente superada. Sem poder competir em número nem tonelagem, a única saída era projetar sistemas que quebrassem as regras clássicas do combate naval. A ideia era atacar com dispositivos tão pequenos e ágeis que se tornassem impossíveis de interceptar a tempo, ou tão novos que o inimigo não soubesse como se defender. O resultado foi uma combinação de criatividade técnica, limitações de materiais e pressão extrema para obter resultados imediatos. Muitos desses aparelhos não passaram da fase experimental, mas marcaram o começo de uma nova mentalidade na guerra no mar, a do ataque surpresa com máquinas leves, autônomas ou tripuladas ao mínimo, capazes de atacar rápido e desaparecer antes de serem detectadas. Na etapa final do conflito, com os frontes colapsando e a frota reduzida à mínima expressão, os comandos alemães recorreram a táticas extremas para tentar frear o avanço aliado por via marítima. Entre elas, propôs-se o uso de armas controladas por operadores humanos que funcionassem como torpedos vivos. Não se tratava de uma estratégia nova, mas sim alcançou um nível de desenvolvimento particular sob o regime nazista. Um dos modelos mais destacados foi o torpedo tripulado High, que combinava maior velocidade, capacidade de imersão média e melhor manobrabilidade. No entanto, quando o modelo ficou pronto para testes reais, a situação militar já era crítica. Não houve tempo para produção em massa e apenas algumas poucas unidades foram fabricadas e não chegaram a ser utilizadas em operações de combate. Seu design, no entanto, foi documentado e conservado para análise posterior. A lógica por trás desses aparelhos era influenciada pela pressão constante para obter resultados imediatos a baixo custo. Não havia recursos para construir grandes submarinos, nem para treinar novas tripulações completas. Por isso, optou-se por aparelhos mínimos, que só precisassem de um operador voluntário disposto a enfrentar quase com certeza a morte. Essa ideia, embora pragmática nesse contexto, gerava uma forte tensão ética, inclusive dentro das próprias fileiras alemãs. Em paralelo a esses sistemas, experimentou-se com outros métodos de ataque que também implicavam risco extremo para os operadores. Entre eles estavam as minas dirigidas manualmente, pequenas embarcações carregadas de explosivos que deveriam ser colocadas perto do casco de um navio inimigo.
Em algumas versões, o operador devia permanecer na nave até o momento do impacto, o que convertia a missão em uma execução direta. A comparação com práticas similares usadas por outras potências, como os ataques kamikaze do Pacífico, foi inevitável. No entanto, ao contrário desses casos, na Alemanha não se promovia oficialmente o sacrifício voluntário como doutrina. Em teoria, os operadores deveriam regressar vivos se a missão o permitisse. Na prática, isso quase nunca ocorria. Muitos dos jovens recrutados para essas missões provinham de unidades navais sem experiência, ou eram selecionados entre pessoal que não podia ser designado a embarcações tradicionais. Recebiam um treinamento curto e intensivo, centrado exclusivamente na operação do veículo atribuído. Frequentemente desconheciam detalhes do contexto tático geral. Prometia-se a eles que teriam possibilidades reais de sobrevivência, algo que raramente se cumpria. Apesar dos resultados escassos, o regime continuou apostando nesse tipo de métodos até o último momento. Inclusive, chegaram a ser desenhados planos para atacar comboios aliados usando ondas de torpedos humanos lançados de diferentes pontos da costa. Nenhuma dessas operações se concretizou por falta de tempo, equipamentos e condições logísticas. Ainda assim, os documentos e relatórios conservados mostram que a aposta nesses sistemas foi constante durante os últimos meses do conflito. Os torpedos tripulados e as missões de ataque suicida mostram até que ponto a capacidade operacional naval do regime havia se deteriorado. O que em algum momento foi uma frota capaz de ameaçar o Atlântico inteiro, terminou dependendo de dispositivos precários com uma só pessoa a bordo, sem defesa nem escapatória. A transição dos grandes encouraçados para essas cápsulas mínimas marcou o ponto final de uma estratégia desesperada sem possibilidade de sucesso. Quando o exército alemão se rendeu, os aliados encontraram restos de mais de 100 protótipos de guerra avançada distribuídos em hangares, fábricas subterrâneas, túneis e bases portuárias. Alguns aviões nunca foram usados, vários submarinos estavam a meio caminho da montagem e outros sistemas só existiam como plantas. Em instalações como Nordhausen, Peenemünde, Wiener Neustadt ou nas minas de Altausee, as equipes enviadas descobriram trens artilhados ocultos, tanques com torres duplas, aviões sem leme vertical e foguetes prontos para serem lançados. Mais de 1.000 toneladas de peças, esboços e seções de fuselagens foram retiradas e transportadas pelos americanos, britânicos e soviéticos. Somente do modelo V2, mais de 5.000 unidades haviam sido fabricadas. Do Messerschmitt Mi-262, pelo menos 1.400 unidades estavam em processo quando a guerra terminou. Do submarino tipo 21, menos de 100 chegaram a entrar em serviço. A maioria desses veículos foi destruída, testada por outras potências ou guardada como evidência. Tudo o que foi encontrado mostrava um mesmo padrão: fabricar novas formas de combate quando já não havia como vencer. Cada tanque, cada avião e cada torpedo foi parte desse último esforço para sustentar um sistema que estava desmoronando. E se tudo isso foi feito sob pressão e sem recursos, a dúvida final é inevitável. O que teriam alcançado se a guerra tivesse continuado um pouco mais?